Ele morava numa cidade pequena do interior do estado e todo sábado ele pegava sua mochilinha e ia para casa do seu primo, com quem dividia vários momentos jogando videogame, conversando sobre baboseiras de adolescentes. Porém, esse sábado era um pouco diferente. Uma coisa diferente aconteceu. Ele foi apresentado pelo seu primo a um livro. Um livro com capa de cores terrosas, com livros e espadas na frente desenhadas, quase que em alto relevo, tentando emular o metal. Eduardo abriu o livro e, por mais que as cores e as imagens já fossem interessantes o suficiente para chamar a atenção dele, a mudança realmente aconteceu quando ele começou a ler o livro. A sua cabeça começou a tremer um pouco, o mundo ficou estranho, a visão perdeu um pouco o foco e as palavras que antes estavam dormindo nas folhas do livro agora flutuavam na sua volta. Por um momento, ele ficou tonto e, ao voltar a si, já não estava mais em Marau. À sua volta, ele via carroças sendo puxadas por cavalos, comerciantes que gritavam de suas tendas as mais variadas barganhas, e pessoas que caminhavam tranquilamente pelas ruas de chão batido. Aquele, definitivamente, não era um lugar conhecido por ele, mas a atenção dele foi chamada por tudo à sua volta que estava acontecendo. Ao olhar para si, ele não vestia mais o seu calção preto e camiseta azul como antes, mas um longo robe verde. E, para sua surpresa, uma grande barba ruiva, aonde antes nenhum pelo nascera. Eduardo caminhou pela cidade por alguns minutos, meio que a esmo, sem saber para onde ir, até que uma casa de 2 andares de madeira o chamou a atenção. Acima da porta da casa havia uma placa escrita com letras sinuosas e bem gordas: Taverna do Orc Caolho. Bem, como não tinha nada a perder, Eduardo foi saber o que era aquilo. Ao abrir a porta, o clima já mudou completamente. Dentro da taverna, sons de música vinham ao fundo. Toda ela era coberta por gargalhadas e risadas das pessoas dentro, sem contar o cheiro doce e forte de bebida que emanava no ar. Eduardo se aproximou do balcão e pediu para o taverneiro, um senhorzinho de cabelos brancos e ombros caídos, por uma bebida. E ao pedir, ele foi questionado: qual é o seu nome? Qual era o seu nome? Ele definitivamente não era mais Eduardo, por mais que aquele fosse o seu corpo. Então ele pensou: nesse lugar, eu posso ser quem eu quiser. Então respondeu: eu sou Quarion, o mago. Ele esperava uma reação do taverneiro, afinal, ser um mago deveria ser algo importante, mas aparentemente não para ele, que acenou e lhe entregou a sua bebida. Uma cerveja um pouquinho mais encorpada e definitivamente mais doce que o normal. Quarion passou um tempo ouvindo as histórias dos bêbados que conversavam na taverna, conversando com o taverneiro e tentando descobrir um pouco mais sobre esse mundo onde ele estava. E quando a luz do sol já começava a entrar pela janela, indicando o fim do dia, a tranquilidade da taverna acabou com a entrada abrupta de um homem pela porta. O homem pedia por ajuda. Suas mãos eram calejadas e a pele era surrada pelo sol. E ele, já implorando, pedia: por favor, eu preciso de ajuda. A minha filha foi levada por bandidos, eu não sei o que fazer. E nisso caiu ao chão de joelho, implorando por ajuda de quem quer que fosse. Quarion, sem pensar 2 vezes, levantou do seu banquinho, derrubando sua cerveja, seu resto de cerveja no balcão, e foi à ajuda do senhor, que aos poucos explicou o que havia acontecido e o levou até a sua fazenda ao leste da cidade. Cerca de 30 minutos depois, Quarion já estava pronto para ir atrás dos bandidos e tentar recuperar a jovem Aurora, a filha do camponês que fora capturada. Ele adentrou na Floresta Negra, apenas com sua tocha, que criava luzes nas árvores e sombras dançantes à sua volta. Aos poucos, ele foi encontrando o rastro dos bandidos e até o ponto que encontrou uma pequena caverna. Com cuidado, foi adentrando a caverna, mas antes mesmo que ele pudesse ver qualquer coisa, foi surpreendido por 2 bandidos. Meio que, instintivamente, ele gesticulou algo com suas mãos e 2 raios voaram na direção dos bandidos, que caíram no chão com grandes marcas chamuscadas em seus peitos. Ele seguiu pelos corredores úmidos e escuros da caverna, buscando aonde poderia estar a jovem Aurora. Para sua surpresa, ele encontra uma porta grande de madeira, toda entalhada com vários detalhes,
E antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, foi surpreendido por mais 3 bandidos. 2 deles ele conseguiu desviar, mas o terceiro ele não foi rápido o suficiente e apenas sentiu o calor do seu sangue escorrendo pelo seu braço. Quarion, sem saber muito o que fazer, assustado, fala algumas palavras mágicas, deixando esse mesmo bandido caído no chão num sono profundo mágico. Antes mesmo que ele pudesse pensar no que fazer, o calor novamente de seu sangue em suas costas e panturrilha brota novamente, o que leva ele a cair de joelhos no chão. Assustado, com medo, quase sem saber o que fazer, ele só pensa em uma coisa: junta um pouco de sangue, faz outros gestos mágicos e seus olhos ficam brancos. Quando a sua visão volta, a única visão que ele tem são de 2 grandes chamas verdes que emanaram do chão, engolfando os 2 bandidos que ali antes estavam. Machucado, assustado e sem saber muito ainda o que fazer, ouve os gritos de Aurora do outro lado da porta e vai em direção dela, tentando salvar a garota. Silêncio. A porta abre. E o que antes deveria ser pedidos de ajuda, dão lugar a uma visão horrenda. Sangues escorrem pelas paredes de pedra. Um altar no centro da caverna, coberto de sangue. Pedaços de corpos de pessoas jogadas para todos os lados. E o silêncio então é quebrado por um riso quase maquiavélico vindo de uma garota no centro da sala. Coberta de sangue, ela aponta seu dedo para Quarion, a luz bruxelante juntando na ponta do seu dedo, e quando ela vai jogar a magia nele, a campainha toca. Quarion é puxado de volta de onde estava por seus pais que chegaram para buscar ele à noite. Ele vai para casa, como fazia todos os sábados, porém a sua mente fica. Sua curiosidade permanece. Ele não sabe o que vai acontecer enquanto ele não possa voltar às peles de Quarion e finalmente saber como essa história termina. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo.